Queridos, graça e a paz do Senhor. Amém? Pastor Davi é um homem de Deus, um querido que sempre, quando a gente tem a oportunidade de se falar, faz bem à nossa alma. Se eu não me engano, da última ou penúltima vez que eu estive aqui, eu disse que a gente tem que ficar até meio que com cuidado ao lado dele, porque de tão doce, ele pode até causar diabetes na gente. Então, ele tem esse perigo, porque, de fato, é uma pessoa muito especial. Eu quero agradecer, pastor, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Nesses 15 dias agora de agosto, eu estou numa licença lá da igreja, uma licença como fruto de um cuidado da igreja comigo. Eu tirei minhas férias em janeiro e eles, então, votaram que no período das férias de julho, me dariam 15 dias para ficar com a família, aproveitar um pouco. E a minha esposa é professora, então, para a gente conciliar as datas, né? Acabando que eu tirei depois, porque como isso ficou em assembleia registrado já muito em cima, deixei para tirar na primeira semana de agosto, primeiros 15 dias, na verdade, de agosto, pegando o aniversário dela. Então, hoje, como é Dia dos Pais, e teve a programação especial, eu furei essa licença para estar lá com eles pela manhã, e eu estou aqui clandestinamente, porque eles não imaginam, né? E eu fiquei bem quietinho, porque senão eles vão falar, gente, dá licença, o pastor arruma, né? Mas eu confesso que eu fiquei com abstinência do púlpito, porque o pastor gosta de estar no púlpito, gosta de estar pregando, e como já era um convite já de algum tempo, né? Do pastor Davi, convite dele não é convite, é uma convocação. Então, eu estou aqui com muita alegria. Essa igreja é sempre muito especial. Às vezes que eu estou aqui, sempre levo comigo coisas boas da parte de Deus. E se o culto terminasse agora, eu já sairia daqui louvando ao nome do Senhor por aquilo que Ele já falou no meu coração. Então, isso me causa ainda mais responsabilidade, porque eu não posso daqui para frente estragar tudo que já foi feito. Então, tenham misericórdia de mim, orem pela minha vida nesse momento, e que apenas a voz do Senhor seja ouvida nesse lugar. Eu estou acompanhado, queridos, da minha irmã, meu cunhado, minha mãe. Eles estão aqui comigo. Minha esposa ficou lá tomando conta da nossa pequena, porque ela hoje, né, já fez a bagunça do dia. Então, eu falei, não vamos levá-la, porque senão seria aqui uma luta, né, para estar com ela aqui controlando. Ela é bem ativa e diz que é saúde, né? Então, nesse quesito, minha filha tem muita saúde, se é que vocês me entendem. Eu quero falar um pouquinho sobre a transformação de lágrimas em alegria, mas antes eu quero aqui, não posso deixar de fazê-lo, parabenizar todos os papais, que Deus abençoe, que Deus continue manifestando a graça dele sobre a nossa vida, para que a gente continue sendo pais segundo o coração de Deus. O texto é o Salmo de número 56, apenas o verso de número 8. Está aí o tema da mensagem, transformando lágrimas em alegria. Salmo 56, verso de número 8, eu estarei lendo na nova versão transformadora, que nos diz assim: conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Algumas versões mais antigas diz que ele recolhe as nossas lágrimas e as põe no seu odre. Queridos, esse contexto em que Davi, esse salmo é um salmo de Davi, Davi aqui está dizendo isso, está revelando isso ao nosso coração, e ele passa por um momento muito complicado da sua vida. Ele está num processo de fuga, porque Saul está tentando contra a sua vida. E Davi vai para Gate, uma terra dos filisteus, e busca refúgio numa terra não sua, não própria do seu povo, mas está em meio aos inimigos. Tamanho era o desespero, a preocupação de Davi em relação aos ataques de Saul. E aí, nesse momento, ele chega e ele fica também temeroso, porque ele sai da brasa e cai no espeto, ou sai do espeto e cai na brasa.
porque ele está agora mediante a um povo inimigo, que se souber de quem se trata, ele ainda não era o rei de Israel, mas já tinha sido ungido para ser. E ele está ali, e lá em 1 Samuel, no capítulo 21, narra essa história. A gente vai ver Davi perante o rei Aquis, e ele começa a se fazer como louco. Diz o texto que ele deixa a baba escorrer sobre a barba, e ele babando, ele começa a se fazer como louco, a arranhar as portas, porque ele não queria que alguém descobrisse ou fizesse algum intento contra a sua vida. E o rei Aquis chega a dizer isso no texto. Ele diz, olha, já tem louco demais aqui. Mais um agora, né? Eu disse lá na igreja, aqui não, irmãos, aqui não tem. Mas parece que às vezes é a fala de um pastor, né? Já tem demais aqui, então, ó, mais um. E aí ele deixa lá de lado. E crente é louco mesmo, né, irmãos? A palavra do Senhor diz que é loucura para o mundo o que a gente está fazendo aqui. Porque tinha gente aqui, tem gente aqui, que teria razões de sobra para nem vir, para não abrir a boca para cantar, para não louvar o nome do Senhor, mas o faz por causa da doce presença do Espírito Santo em nós. E isso é loucura para o mundo. Ué, você está passando por isso e está louvando? Você está enfrentando essa dor e está dizendo que Deus é bom? Você diz que Ele é único? Sim. Nós podemos declarar isso, porque não vivemos por vistas humanas, mas por aquilo que Ele já nos prometeu. E como disse o pastor Davi, o nosso penhor garante que toda promessa lançada sobre a nossa vida há de se cumprir. Então Davi está vivendo esse momento. E aí nesse momento, em que se correlaciona lá com o Salmo 51, contra ti somente pequei, eles se cruzam, esses momentos da vida de Davi. Só que ele vai dizer nesse texto que o Senhor tem visto as suas lágrimas. E não somente isso, mas o Senhor tem guardado as suas lágrimas num jarro, num odre. E eu queria me ater a essa realidade, porque não é muito comum em nenhuma cultura, pelo menos eu não conheço, talvez você também não, de que um povo guarde suas lágrimas. Na maioria dos casos, a gente não quer que ninguém veja a gente chorar. E a primeira lágrima que corre aos nossos olhos, o que a gente faz? Enxuga. Tem gente que, talvez por algumas razões, tenha chorado muito já debaixo do chuveiro, porque ali ninguém consegue ver o que é lágrima, o que é água. Mas o fato é que em nenhuma cultura se guarda lágrimas. Elas são descartadas. A gente não quer que as pessoas nos vejam chorando. Daí nasceu até aquela desculpa, né? Um cisco aqui, ó. Caiu foi um cisco aqui no olho, estou chorando, não. O fato é que não é comum que se guarde lágrimas. Mas, enquanto a gente decide descartar as nossas lágrimas, Deus as guarda. E por que Deus faria isso? Repare que não é Davi que está deixando as lágrimas dele diante do Senhor, está dizendo, ó Senhor, aqui está minha lágrima, toma aqui. Não, não é uma proposição de Davi, mas é uma ação de Deus para com ele. Assim também como sobre a nossa vida. O que Davi está revelando aqui diz respeito não somente a ele, mas a todos nós. Porque o Senhor se preocupa com as grandes coisas das nossas vidas, mas Ele também cuida das pequenas. E até daquilo que a gente há de descartar, para Deus é matéria-prima para nos abençoar. E aí, onde Deus guarda num odre. E eu quero usar a expressão odre, conquanto tenha lido na versão que diz jarro, porque a ideia aqui é do odre mesmo. E na Bíblia, odre, na maioria das vezes, está associado a vinho. Era um compartimento onde se guardava água, onde se colocava azeite, mas em sua grande maioria era vinho que se punha no odre. Tanto que Jesus vai dizer ao povo que não era adequado colocar vinho novo em odre velho, e o contrário também. Portanto, olhando para essas figuras do texto, eu quero transportar essa expressão e esses elementos para uma outra ocasião, essa já lá no Novo Testamento. Quando em João 2 relata uma festa de casamento.
E nessa festa de casamento, nas talhas, nos jarros, haviam água de purificação, e o povo está chegando e está se lavando, e à medida que vão se lavando, não só o vinho termina, mas como também as águas, porque as talhas estavam vazias. E Jesus manda que colocassem água naquelas talhas, e dali ele operou aquele grande sinal milagre, que foi transformar a água em vinho. Portanto, eu quero pensar com você, olhando para esse texto, de que nossas lágrimas são guardadas no odre de Deus, porque odre nos lembra vinho, e vinho na Bíblia é alegria. E o sentido desse texto, para mim e para você, é que Deus quer recolher as nossas lágrimas, e Ele assim tem feito ao longo da nossa vida, transformando-as em alegria. Talvez hoje o sorriso que você esteja dando, a celebração que está no seu coração, é fruto de muita lágrima que você já derramou diante do altar do Senhor. E Ele as guardou em seu odre, e hoje tem posto no teu coração um canto de alegria. Talvez você hoje esteja na condição de ainda estar derramando lágrimas. Quem sabe nesse dia, de hoje ainda, quem sabe na semana, Deus e você sabem das lágrimas que você tem derramado. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, não se preocupe, eu estou recolhendo as tuas lágrimas, e no meu odre elas se transformarão em vinho de alegria para a tua vida. Em posse desses elementos, eu queria te convidar a que a gente pudesse pegar uma carona na fé e pensar algumas ideias para o nosso coração, para a nossa vida, para que a gente possa entender que para que nossas lágrimas sejam transformadas em alegria, há de se viver um processo. É bem verdade que Deus, em alguns momentos da nossa vida, Ele faz coisas assim, ó. São exceções. Na maioria das vezes, são processos que a gente vive. É claro que é muito mais confortável. Se eu perguntar para você um problema que te aflige, uma dor que está sobre a sua vida, uma preocupação que tem sido constante na sua mente e no seu coração, se você gostaria de que ela fosse resolvida já nesse momento, é óbvio que você diria, sim, eu quero. Eu desejo que isso seja instantaneamente resolvido. Esse é o nosso desejo. Mas quase sempre Deus escolhe seguir com a gente por um caminho, por um processo. Porque Ele não quer robôs. Porque Ele não quer gente mal acostumada com serviços, e Ele não se presta a ser o gênio da lâmpada que aparece subitamente e diz, olha, você tem 3 pedidos ou mais, e você pode fazê-los que eu vou atender aos seus desejos. Mas conquanto a gente vai na caminhada e nos processos da vida, o Senhor vai nos ensinando, nos inspirando e fazendo da gente vasos ainda maiores para caber mais vinho, dos quais Ele vai transformando tristeza em alegria. Eu quero dizer para você que, em se tratando de Deus, Deus fez no passado e pode continuar fazendo hoje. Portanto, nós estamos diante do Senhor que tudo pode. E que diz em sua palavra que não há impossíveis para Ele. E talvez o inimigo possa tentar plantar no teu coração, na tua mente, que o que você está vivendo, ou as circunstâncias que te afligem, são irrevogáveis. Eu quero dizer para você nessa noite, não ouça essa voz, porque nós estamos diante do Todo-Poderoso. E Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender que todo processo de colheita requer, primeiro, uma vida de semeadura. Tem muita gente querendo colher o que não semeou. E é bem verdade que, às vezes, por graça e misericórdia, a gente colhe coisas que a gente nem plantou. Isso é bônus, isso é bênção de Deus. Talvez você mesmo na sua casa tenha lá uma mangueira que não foi você que plantou, mas você já tomou muito suco daquela manga.
você já chupou muito aquela manga, ou talvez outra fruta qualquer. Mas, na vida, o princípio da semeadura, ele vai preceder o da colheita. E quando Davi aqui nos propõe essa analogia entre lágrima e vinho, é interessante porque a gente precisa almejar sim uma colheita, mas investir na nossa semeadura. Ao contrário de muitas frutas, a uva ela requer um cuidado muito especial. No caso das uvas, por exemplo, a estação ela tem que ser completamente favorável. O solo precisa ser adequado. A temperatura precisa ser apropriada. É necessário que haja uma estrutura para suportar os ramos, os galhos. É interessante porque outras frutas não precisam de tanto milindre. E por isso é tão fácil a gente ver mangueira, coqueiro, bananeira, mas parreira, uva é muito difícil. É complexo a gente chegar na casa de alguém e ter lá uma parreira cheia de uvas. Mas é muito comum a gente chegar em casas que tenham lá cana, manga, né, banana, enfim. Então, se nós quisermos ver os frutos de lágrimas se tornando em vinho, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa dispor daquilo que Deus tem nos dado como semente e plantá-las no objetivo de que elas possam frutificar e que a nossa vida, no processo da nossa caminhada, no processo da continuidade dos nossos passos, a gente possa entender que Deus está transformando lágrimas em alegria. Esse evangelho que não requer envolvimento, irmãos, esse evangelho que não requer renúncia, esse evangelho com E minúsculo, água com açúcar, que está sendo vendido, e literalmente vendido por aí, não serve para nós. Porque se o Senhor, do qual apresenta o evangelho, que inundou o nosso coração, passou pelo que ele passou, teve que se submeter a esvaziar-se da sua glória e se fazer como nós, por que não nós também não temos a nossa parcela de responsabilidade? Porque também nós não teríamos de passar por situações complexas, como o próprio apóstolo Paulo, como aqui foi dito. E a própria palavra do Senhor vai dizer que antes de nós, os profetas, aqueles homens de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos pessoas sendo abençoadas, elas tiveram a sua vida de comprometimento. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque você está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque você poderia ficar em casa, tinha todos os motivos talvez para ficar, mas você saiu, veio a esse lugar. Não que esse lugar por si só tenha algum tipo de magnitude, de poder, mas é o ato do congraçamento, é o ato de estar junto com o outro, é o ato de se fazer igreja, é o ato de saber que nos foi prometido que onde houvesse um ajuntamento do povo de Deus, o Deus desse povo estaria nesse lugar. E através desse ajuntamento o mundo saberia que Jesus é o Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque você veio, porque você está aqui. Isso demonstra não só um envolvimento, mas um comprometimento. E como a gente tem precisado de gente comprometida nesse tempo. Gente que não esteja só envolvida, mas comprometida. Eu contei há pouco lá na igreja que tinha uma fábula, tem uma fábula, e na fábula você sabe que tudo acontece, até animal fala. E aí, lá a galinha resolveu, então, fazer um grande café, um café da comunhão na floresta, para poder reunir a bicharada. E ela ficou toda empolgada e foi procurar o porco, e disse, olha, eu tive uma ideia. O povo aqui, a floresta está muito dispersa, depois dessa pandemia foi um negócio danado, e a gente agora está podendo se reaproximar. Então, a gente vai fazer um café da manhã aqui. E o porco achou uma ideia legal. Disse, olha, mas que ideia boa. Mas como que vai ser esse negócio? E ela disse, olha, é simples. Amanhã cedo a gente vai fazer esse café. Ele disse, ótimo. E como a gente vai fazer? Ela disse, olha, eu dou os ovos, você o bacon. E ele, opa, espera aí. Você percebe? Às vezes as pessoas estão querendo viver um evangelho
de não comprometimento. Não, eu dou aquilo que não me custa. Eu dou aquilo que não me compromete. E está querendo colher coisas boas. Está querendo colher milagres da parte de Deus, e Ele até nos dá milagres, Ele até realiza milagres sobre a nossa vida, por graça e misericórdia. Mas quando há uma consonância em que a gente vai semeando, em que a gente vai colocando diante do Senhor as nossas sementes, a gente vai entendendo que é possível colher dessas sementes uvas frescas, e através dessas uvas produzir na nossa vida um vinho de alegria da parte do Senhor. É Deus dando as ferramentas, nossas sementes, mas ficar esperando não vai resolver. Então continue a sua jornada, continue a sua vida de oração, continue a sua busca. Talvez você já tenha ouvido o sopro da desistência. Olha, para de orar por isso, você já pediu muito, você já colocou isso não vai acontecer. Eu quero dizer para você, continua colocando diante do Senhor, seja perseverante, continua crendo que o Senhor há de manifestar a graça dele sobre a sua vida, porque Ele não é Deus para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender, Ele é Deus que cumpre a sua palavra. Quantas vezes a gente planta em estações inapropriadas? Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. E às vezes na hora da gente colher, a gente está querendo plantar, às vezes na hora da gente plantar, a gente está querendo colher, a gente é meio assim. E a gente precisa desse feeling que só o Espírito Santo é capaz de dar à nossa vida. Que só a voz de Deus pode direcionar. Gente que está esperando um bom casamento, mas ainda não parou para analisar se está se preparando para ser um bom marido, uma boa esposa. Eu quero um ótimo casamento. Ok, qual é a sua parte nesse processo? Está disposta a ser um bom marido? Está disposta a ser uma boa esposa? Gente que está querendo galgar uma posição melhor no trabalho, mas que não investe num curso, que não faz uma capacitação. Essa inércia, ela vai gerando na nossa vida uma incapacidade de que as nossas lágrimas sejam transformadas em alegria. E Davi está colocando a sua vida diante do Senhor, ele está diante de Deus, colocando as sementes, e por mais que elas pareçam amargas, por mais que elas pareçam tão difíceis, e a semeadura é assim, o próprio Salmo vai nos revelar que aqueles que vão andando e chorando, a semeadura é dura mesmo, é pesada, mas há uma promessa. Se eles vão chorando enquanto plantam, a volta é com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Davi, irmãos, já havia recebido do profeta Samuel uma palavra profética de que o trono seria dele, de que ele seria o novo rei de Israel. E aí ele poderia dizer, poxa, eu sou Davi, já prometido rei de Israel, contra a minha vida, ninguém vai tocar, nada vai acontecer. Isso era uma verdade, mas isso não tirava dele a responsabilidade dele fazer o que lhe cabia. Ele fugiu, meteu o pé. Saul está tentando pegá-lo e ele vai para outro lugar, ele é preservação da vida. Portanto, a gente não pode descansar em berço esplêndido e dizer assim, não, eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida e pronto, isso vai se cumprir. Sim, vai se cumprir, mas e a sua parte? Tirar Lázaro daquele túmulo já fétido, ninguém podia fazer, só Jesus. Mas as pedras, ou a pedra, precisava ser rolada por alguém, Jesus não foi lá rolar a pedra. Para que a água fosse transformada em vinho no casamento, só Jesus podia fazer. Mas para que tivesse água na talha, teve gente que teve que ir lá pegar a água e colocar na talha. Portanto, a minha e a sua parte precisa ser feita. Eu preciso fazer a parte que me cabe, para que o Senhor então realize o que só Ele pode realizar. Eu não posso pegar as minhas lágrimas e por mim mesmo transformá-las em vinho, em alegria. Mas o Senhor pode. Você não pode transformar a situação que está te afligindo ou que possa chegar sobre a tua casa, mas o Senhor pode. E a nossa vida precisa ser uma vida de atividade. No caso das uvas, só há uma possibilidade dela se reproduzir em abundância. O vinicultor, ele precisa
plantar na estação correta, o solo adequado, a temperatura convergindo ali, mas há um princípio que é a estrutura. Porque os galhos, os ramos da videira são muito frágeis. E eles não suportariam os cachos se não tivesse uma estrutura. Sabe, a gente tem vivido um tempo, irmãos, que nós precisamos sustentar o que a gente tem semeado. A gente precisa de uma geração que tenha uma estrutura em Deus, de permanecer fiel em todo o tempo. Não gente conveniente que enche os templos em busca do que Deus pode dar, mas que não estão comprometidas quando a noite chega, quando as lágrimas afligem. Então, louvado seja o nome do Senhor pela geração desse tempo, que assim como lá no tempo de Elias, não se permitiu abandonar a fé. Que Deus olhe para esse lugar nessa noite e nos diga, olha, esses são aqueles que não abandonaram, mas que estão sustentando aquilo que tem semeado. Nós não podemos sustentar sozinhos, mas o Espírito que habita em nós, com o seu braço forte, vai sustentando a nossa vida, porque é bem verdade que muitos de nós aqui, se não todos, não fosse a doce e grandiosa presença do Espírito Santo, já teria ficado pelo caminho. Todos nós já vivemos um dia no qual a gente falou assim, acho que agora já era, é fim da linha, eu não aguento mais, eu não passo desse momento. E olha você aí, bonitão, cheiroso, de banho tomado, em nome de Jesus, que você esteja de banho tomado, né? Você está aqui, e por que você está aqui? Porque o Senhor te sustentou. Então, a gente precisa sustentar a nossa vida em Deus, para que o movimento de semeadura seja belo, constante na nossa vida. Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre a importância da oração? Quantos sermões você e eu já ouvimos? Olha, a oração é que move a vida do crente. Oração é que move o céu em nosso favor. Oração e oração. Quantas vezes a gente já ouviu? E por que a nossa vida de oração é tão precária? Porque tantas vezes a gente se dedica a tantas coisas. A gente passa 40 minutos, 1 hora no TikTok da vida, no YouTube, no Instagram. E às vezes a gente acha muito 10 minutos de oração, 15 minutos na presença de Deus, lendo a palavra do Senhor. Então, nós precisamos manter a nossa firmeza, a nossa estrutura e colocar diante do Senhor as nossas sementes, para que Ele possa produzir uvas e, conquanto produza uvas, o vinho novo para cada um de nós. Em segundo lugar, eu quero pensar que não existe vinho sem moenda. Não existe vinho sem moenda. E esse processo, ele visa extrair o melhor do que se plantou. Irmãos, uva é uva. Está aqui um cacho, ou vários cachos bonitos demais, né? Dá vontade da gente comer aqui. Não dá para comer, porque, por questões óbvias, né? Elas são aqui cenográficas, né? Não? Não são? Peguei logo a que era. Está misturado, deixa eu ver aqui. Essa aqui não é não. Deixa eu ver. Ué, irmão. Igreja chique é assim, dá água para a gente, uva ainda. Vou falar com os irmãos lá da igreja, lá é só água. Aqui é uva. E está doce, irmãos. Olha, para que eu estava fazendo isso mesmo? É da moenda, né? Porque isso aqui é uva. Para se tornar vinho, tem que ter prensa. Tem que passar pelo momento de pressão, para extrair o que há de melhor. E sabe de uma coisa, irmãos? Olha, o que tem aqui dentro? Água. Está cheio esse copo. Se eu virar esse copo, o que vai sair daqui de dentro? Água. Ou seja, quando a gente é espremido, o que sai é o que a gente tem. E a gente tem que cuidar, por isso, da nossa vida, porque haverão momentos na nossa vida de prensa, não no sentido de extrair o que há de pior, mas o que há de melhor.
Então guarda isso no seu coração. Essa passagem nos ensina que não podemos antecipar ou deixar tardio o processo. Se a gente colher antes as uvas, são uvas ainda de qualidades não boas. Se deixa para colher depois, uvas meladas, e não dá um bom vinho. Então tem que ser no momento certo. E Davi está entendendo tudo isso. Ele sabia que tinha uma promessa sobre a sua vida, de que ele iria alcançar o trono lá na frente, mas ele está vivendo os seus processos, ele está vivendo as suas moendas, para que o vinho pudesse acontecer na vida de Davi, para que ele lá na frente fosse considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele passa pelo processo de prensa, onde a uva está sendo transformada em vinho. Portanto, eu quero dizer para você, não reclame, isso pode ser uma utopia para esse mundo. Não reclame das suas prensas, porque enquanto as tentações vêm para tentar extrair o pior de nós, as provações vêm para tirar o que há de melhor da nossa vida. Então, se tem chegado à sua vida alguma provação, peça a Deus graça e misericórdia, porque o que Deus quer extrair da tua vida é algo bendito da parte dEle. Às vezes a gente, em casa, vive alguns momentos, né? Lá em casa, a econômica é minha esposa. Eu sou o mais, assim, e não que eu tenha dinheiro para isso não, irmãos, é porque ela, nesse ponto, é mais sábia que eu. Mas ela, às vezes, exagera. E, às vezes, a gente está lá com a pasta de dente, para mim, já acabou. Eu já poderia jogar fora aquele frasquinho. Mas ela disse, não faça isso. Talvez tenha gente aqui desse nível, né? Estudou na mesma escola que ela. Ela bota assim na parede, pega o cabo da escova, né? Aí, e olha só quanta pasta tem aqui, irmãos, e dá para escovar o dente da família inteira por mais uma semana. Grande é o milagre. Mas enquanto aperta, o que tem dentro vai saindo. E assim é a nossa vida. Portanto, nas prensas que eu e você vivemos, o que nós precisamos pedir ao Senhor é a graça e a misericórdia dEle, para que saia algo bendito, para que quando as prensas vierem, a gente não exale algo podre, algo ruim, mas que as pessoas vejam, e enquanto a gente vai sendo macerado, enquanto as prensas vão acontecendo na nossa vida, que as pessoas possam ver, olha, ele está passando pela prensa, ela está passando pela prova, mas há algo bendito do Senhor sendo exalado daquele lugar. É esse o processo que Deus quer nas nossas vidas, para que as nossas lágrimas sejam transformadas em alegria. Talvez a moenda nesse tempo tem sido difícil para você, mas agradeça a Deus pelos teus processos, porque Ele há de te sustentar para que você possa produzir aquilo que precisa ser produzido para que vinho novo saia da sua vida. Terceiro lugar, para a gente já caminhar para o final. A moenda não é o fim, mas o início de um novo e abençoado processo. A moenda não é o fim, mas o início de um novo e abençoado processo. Quando a gente observa aqui o mecanismo da moenda, a gente pensa, olhando para ela, que acabou tudo. Pensa aí comigo, imagina aí. Você já deve ter visto o filme, desenho, né? Naquele tempo antigo, como que era feito. Os vinicultores, então, recolhiam as uvas, colocavam no tonel e faziam, então, ali a prensa, né? Muitas das vezes com os pés até. E pisava, e assim como lá no lagar o azeite, né? Com as azeitonas, assim também o vinho, ou o suco da uva, para depois se transformar em vinho das uvas sendo espremidas. E aí, quando você olha, o que você vê? Resto, bagaço. E quantas vezes, na minha e na sua vida, a gente já se olhou como um bagaço? É ou não é verdade? Quantas vezes a gente olhou na nossa vida e disse, olha, o que tem aqui é um resto, é uma sobra. O que tem aqui é algo que um dia foi, mas hoje não é. Talvez você possa ter feito já esse diagnóstico, talvez você esteja fazendo nesse tempo, talvez você vai fazer no futuro, mas o que essa palavra move o meu e o seu coração é que, por incrível que pareça, o que parece o fim,
na verdade, é o início de um novo ciclo abençoado e promissor da parte do Senhor. Como que aquele que acabou de colher as uvas vai fazer um novo plantio? Não é também comum, assim como não é encontrar, claro, o pé da uva, se a gente puder chamar assim, também as sementes. Você vai em qualquer casa aí de ração, né? Pés e patas da vida, e você encontra lá sementes, semente de tomate, semente disso, aqui. Encontra até algumas sementes mais difíceis, mas não é comum encontrar lá semente de uvas. O fato é que quando esse processo termina da prensa, os vinicultores, eles olham para aquele restolho de material, para aquele monte de bagaços em meio às sementes que ali ficam, e para a gente que, num primeiro olhar, imagina que era o fim, para eles é a matéria-prima de um novo ciclo de plantio, para que novas uvas nasçam e para que eles possam extrair novos vinhos. Sabe, na minha e na sua vida, no momento em que muitas das vezes nós estamos nos olhando como sobra, como resto, como o fim da linha, Deus está olhando para a gente e dizendo: meu filho, se aquieta. Minha filha, se aquiete. O que para você e para os outros é o fim, para mim é o início de um novo tempo de colheita abençoada. Isso que você está olhando aí são sementes que vão ser plantadas e que lá na frente darão uvas viçosas e que será extraído um vinho novo, para que a tua vida seja inundada da minha alegria. Não despreze as tuas sobras. Talvez hoje você tenha chegado aqui com tão pouco de si. Talvez até com dificuldades para levantar e adorar ao Senhor. Não por má vontade, não porque você não esteja desejoso, talvez o fato é que você não consegue, porque você se vê tão pequeno diante de tantas coisas, porque você está passando por processos tão difíceis, e talvez imaginando que era o fim, mas o Senhor está dizendo para você: continua, porque o teu restinho, que para você é o fim, para mim é só o início de um novo tempo. E que Ele use esse resto que muitas das vezes há em nós, para que a gente possa ver reflorescendo na nossa vida uma semeadura de bênçãos e de alegria da parte dEle sobre nós. São aqueles momentos em que a gente vai, sabe, quase que arrastando para a presença do Senhor, porque nem forças a gente tem para isso, e a gente vai adorando ao Senhor, a gente vai louvando ao Deus Todo-Poderoso, a gente entra em contato com a palavra dEle, e a gente é restaurado em alegria e força, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque a presença do Senhor é o que nos impulsiona, e a gente vai revivendo, a gente vai vendo florescer em nós coisas que pareciam já ter terminado. Nós somos cíclicos, e assim como na semeadura tem também o momento da prensa, e tem o momento do fim, que na verdade é só o início, assim também é a nossa vida. Então, não despreze as tuas sobras, coloque diante do Senhor, e mais uma vez eu quero bendizer ao nome de Deus, porque você está nesse lugar fazendo isso, colocando diante do Senhor o que você tem. Pouco ou muito, não importa. O que importa é a gente colocar na mão da pessoa certa. E para encerrar, eu quero aqui ainda fazer um destaque de uma outra expressão do texto. Ele diz que o Senhor vê as nossas lágrimas, as recolhe e põe em seu odre, e nesse processo Ele vai transformá-las em vinho, vai transformá-las em alegria. Mas Ele diz também uma outra coisa, que no livro de Deus, Ele tem registrado essas lágrimas. Isso me impacta, porque é muito amor, e disso a gente sabe, mas Deus é amoroso nos detalhes. O que Davi está dizendo aqui, em outras palavras, é que só o Senhor tem
o poder de decifrar. Só Ele tem a capacidade de interpretar as nossas lágrimas. Às vezes, nem a gente consegue verbalizar o que está dentro de nós. Às vezes, as prensas são tão absurdas que a gente não tem palavras. A gente quer orar, a gente quer falar com o Senhor, a gente não sabe nem como começar. A gente não sabe como que vai construir um pensamento, porque a gente está confuso, porque a gente está impactado. E quantas foram as vezes que talvez você já tenha experimentado desse sentimento de ir para um lugar a sós e falar com Deus e chegar nesse momento e você não conseguir dizer uma palavra, só as lágrimas, só o choro. Mas olha, irmãos, Deus é tão poderoso e tão amoroso, que mesmo a gente não conseguindo em muitos momentos verbalizar as nossas inquietações, Deus conhece o que reverbera lá no nosso coração. E Deus não só viu e tem visto as tuas lágrimas, como Ele tem registrado. Lembra de Ana? Ana, desejosa de ter um filho, vai ao templo. E a angústia daquela mulher era tão grande que diz o texto que ela chega e ela não consegue falar uma palavra. Ela só faz uns barulhos e balbucia algumas coisas, mas que o sacerdote, inclusive, acha que ela está bêbada. Uma mulher, poxa, já embriagada essa hora. Aquilo que para o sacerdote era fruto de uma noite, talvez, na farra, na gandaia, era, na verdade, um sentimento profundo de uma mulher que não conseguia sequer dizer para o Senhor, em palavras, a sua angústia, mas que sobre as suas lágrimas Deus estava registrando toda a sua oração. Ela está chorando, ela não está conseguindo dizer nada. O sacerdote está ali olhando e está dizendo, o que essa mulher está fazendo? E eu não sei qual tipo de onomatopeia lá que ela estava balbuciando, mas o fato é que enquanto ela está dando ali alguns sinais, algumas coisas que são que não são possíveis de serem interpretadas, Deus está dizendo, minha filha, você está pedindo um filho, né? Você está aí com o teu coração angustiado, tuas lágrimas estão me dizendo que você quer ser mãe, não é isso? E eu vou te dar um filho, minha filha. Mas não vai ser só um filho qualquer, não. Eu vou te dar Samuel. Você vai gerar um juiz para essa terra. E a gente sabe quem foi Samuel. Fruto de uma oração que não teve uma palavra, mas que Deus interpretou todas as lágrimas daquela mulher. Talvez você não saiba nem dizer para o Senhor o que você está sentindo. Mas não importa. O Senhor está te olhando nesse momento. E Ele interpreta o que você está sentindo. E Ele há de cumprir na tua vida aquilo que você tem colocado diante dEle. Talvez não da maneira que você queira, talvez não da maneira que você peça, mas da maneira que Ele sabe que será melhor para você. Portanto, que nesse tempo de tantas prensas, de tantas dores, de tantas coisas que vão tentando nos afligir, que nós possamos continuar a nossa jornada, a nossa semeadura entre lágrimas, chorando, mas na presença do Senhor, sabendo que Deus estará recolhendo todas as nossas lágrimas. E eu não sei quantos ml eu já chorei nessa vida. O que eu sei é que todos eles estão no odre do Senhor. Alguns já foram transformados em alegria, outro no processo, outras lágrimas que ainda vou derramar, mas todas elas nas mãos daquele que tem o poder de colocar no seu odre lágrimas, água, e fazer sair dele vinho novo, vinho de alegria, para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe e que Ele, na tua vida, possa transformar cada lágrima que você tem derramado em vinho de alegria, para que nesse lugar você possa voltar e dizer, Senhor, aquelas lágrimas que eu chorei, hoje são fruto desse riso que eu tenho para apresentar. Aquelas lágrimas que estavam diante do teu trono, hoje são a razão
da minha vibração, como diz o salmista, Ele transformou o meu pranto em alegria. Ele transformou o meu choro em riso. E hoje eu posso me alegrar na presença do Senhor. Num povo como esse, no auditório misto, onde pessoas estão sorrindo, outras chorando, o fato é que todos nós passaremos pelos ciclos da vida. Mas em todos eles, quer na alegria, quer na tristeza, quer no meio do riso ou no meio das lágrimas, nós só temos uma direção para olhar, que é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que é capaz de guardar até as nossas lágrimas, porque tudo que se refere a nós, Ele tem o prazer de cuidar. Seja um fio que não cai da nossa cabeça sem que Ele saiba, há uma lágrima derramada que Ele não recolha e coloque em seu odre. Que Deus continue a boa obra da semeadura na tua vida, que o Senhor continue produzindo das suas lágrimas vinho de alegria, para a glória dEle, para a edificação do povo de Deus e para a salvação de outros que possam ver na tua vida lágrimas sendo transformadas em alegria. Deus abençoe, irmãos.